Pessoal, é um trechinho, uma área aí da opereta Madalena. Madalena é uma aventura musical, uma opereta em 2 atos, composta por Heitor Villa-Lobos. Veja, a história de Madalena é mais ou menos a seguinte: o tema da opereta foi apresentado pela primeira vez em 1948, né? É a colonização espanhola na América do Sul, especificamente no contexto da Amazônia colombiana no início do século XX. Ela é ambientada, a opereta, a história se passa em uma comunidade ribeirinha ao longo do rio Madalena, que fica na Colômbia. Então mostra ali o contato entre os colonizadores europeus, os indígenas, né? Então mistura ali tradições religiosas, celebrações em torno da Virgem Maria, a vida cotidiana dos trabalhadores das plantações de borracha. Então aborda muitos temas ali da espiritualidade, da exploração daquela gente, né? Já porque o Henry Ford já está comprando borracha, né, para fazer os pneus dos automóveis, o sincretismo cultural. Então aí você tem músicas assim, melodias, ritmos assim, inspirados na cultura amazônica, na música folclórica sul-americana, refletindo o contexto histórico e cultural daquela época, né? Uma obra riquíssima, interessante, né, e muito pouco conhecida. Bom, vamos começar aqui a nossa análise de geopolítica. Veja, os judeus já fizeram grandes contribuições ao pensamento, às artes, à ciência, à tecnologia, à filosofia, enfim. O seu legado está garantido. Daí o nosso apelo para que a comunidade judaica, como um todo, veja, ela deveria repelir integralmente a doutrina sionista. Doutrina essa que depõe contra a humanidade, que depõe contra a justiça, que depõe contra a verdade e que vai contra todo o bem. Isso vai acontecer cedo ou tarde, né, pessoal? Falar aqui sobre a Revolução Reagan. Revolução Reagan é um artigo do Cristiano Souza Ferreira. A Revolução Reagan, um marco do conservadorismo norte-americano. A presidência de Ronald Reagan marcou um capítulo decisivo para o conservadorismo nos Estados Unidos. Então, veja, a ideia ali é que você limitaria o governo, né? Reduziria a influência do governo na sociedade, você promoveria liberdade econômica, e você também teria uma política de defesa nacional. Enfim, eram os postulados naquele momento do Partido Republicano, que acabou perdurando aí praticamente até hoje. Alguns princípios da Revolução Reagan, de Ronald Reagan. Governo limitado, veja, reduzir o tamanho do governo, os gastos e a interferência do governo federal na vida dos cidadãos e também na economia. Daí que o Reagan, ele moderou aí as despesas federais, né? Reduziu regulamentações, criticou fortemente programas de assistência social, que segundo ele criavam dependência. Então cortou ali muitos direitos sociais, inclusive direitos adquiridos, né? Economia de oferta, chamada Reaganomics, de economics, né? A economia do Reagan. Estimular o crescimento econômico por meio de cortes de impostos. Você vê, já tem todos os elementos que vão caracterizar a agenda neoliberal, né? Redução de regulações, com base na ideia de que os benefícios fariam escorrer, né?
os benefícios seriam cortados e eles escorreriam para toda a economia. Quer dizer, você corta políticas públicas, políticas sociais, e aqueles benefícios vão naturalmente escorrer para a economia, né? Aí o governo cortou a alíquota do imposto de renda de 70% para 28%. Reformou o Código Tributário e desregulamentou os setores da energia e do transporte. A ideia, então, era restaurar o poder e o prestígio dos Estados Unidos no cenário global após uma década aí que era percebida como de fraqueza, né? Porque a década de 70 foi a época das crises do petróleo. E o Reagan acaba promovendo aumentos recordes nos gastos com defesa e adotou um tom agressivo contra a União Soviética. E foi o Reagan que popularizou, né, a ideia, a meu ver equivocada, né, de chamar a União Soviética de Império do Mal. Né? Conservadorismo social. Veja, aproximar-se de eleitores que defendiam valores familiares e religiosos tradicionais. Né? A ideia de criar uma maioria moral, que são contrários às mudanças sociais das décadas de 60 e 70. Na verdade, assim, a Revolução Reagan foi um evento assim de um descontentamento crescente que já começava a crescer nos Estados Unidos. Então, o Reagan ele assume a presidência em 1981 em meio a uma estagflação, ou seja, inflação alta combinada com desemprego elevado, mais ou menos o que está acontecendo agora, começou a acontecer agora de novo, o aumento da inflação e do desemprego, nesse mês de agosto, já caracterizando aí o governo do Trump, né? Veja, naquela época lá do Reagan, teve a crise dos reféns no Irã, né? E a percepção de que os Estados Unidos estavam perdendo a Guerra Fria, né? Então ele se colocou aí como um indivíduo capaz de restaurar a confiança, né? O grande comunicador, né? Um indivíduo que se comunicava com facilidade, conhecido aí como tiozão, né? O tio favorito, né? E assim, basicamente ele cortou também impostos, né? E os republicanos acabam tendo um controle do Senado, né? Cria lá uma coalizão conservadora, né? Até hoje o impacto das políticas de Reagan permanecem em debate, né? Pois que a economia americana parece que saiu da estagflação e começou a se expandir. A inflação caiu, foram criados muitos empregos, né? Apesar do discurso de ele reduzir o Estado, né, a dívida nacional começou a crescer na sua gestão, né, porque ele corta os impostos, mas tem altos gastos em defesa, né? Também a sua administração aí também foi criticada, porque aparentemente ele não fazia nada para combater a crise da AIDS, né? Foi um momento onde o Partido Republicano, né, consolidou assim a sua supremacia ideológica, né? Até hoje o Reagan ainda influencia a política americana, mas os seus cortes acabaram afetando muitos outros setores dentro dos Estados Unidos, né? Quem critica muito o Reagan diz que ele começou a derrocada dos Estados Unidos, na verdade, com a sua política neoliberal, e começou a ter alguns problemas sociais começam a pipocar durante o seu governo. E ele inaugurou aí a era neoliberal que tantos males tem trazido agora aos Estados Unidos e à Europa. Bom, vamos ver, né? E aí Temer, Aécio Neves e Paulinho da Forca, quer dizer, da Força, juntos, né? É 100% de certeza que algum golpe está sendo tramado, né? Nunca é demais lembrar, pessoal, examinai tudo e retende o que é bom, né? Isso vale para tudo, hein? Examinai tudo, né? Dê uma chance a tudo e a todos, né? E retenha, mantenha, né? Conserve somente aquilo que é bom, né? Médicos cubanos, depoimento de diversos venezuelanos dizem: eu nunca tinha visto um médico na minha vida. Hoje o médico veio no meu barraco. O fato é que a neodireita, que bolsonarista, combateu ferozmente o sistema médico lá implantado na época pelo governo
agora não me recordo se foi o governo do Lula antes de cair ou da Dilma antes de ser deposta lá, né? Na verdade, os médicos eram bons, né? Aliás, Cuba tem seus méritos na chamada medicina preventiva, né? Pessoal, chamar Bolsonaro de fascista é bobagem, é uma impropriedade, né? Porque imagine, os verdadeiros fascistas, Hitler, Mussolini, o imperador lá do Japão, na época do imperialismo japonês, acho que era Hirohito. Veja, os verdadeiros fascistas, Hitler e Mussolini à frente, tinham grande capacidade de unir suas nações. Tinham projeto industrial, tinham visão de país, tinham coerência ideológica, tinham projeto de poder nacional, tinham estratégia, enfim. O bolsonarismo nunca teve nada disso, né? Pode-se dizer, é um agrupamento de pessoas ambiciosas, briguentas e despreparadas, infelizmente, temos que dizer. Bolsonaro foi guindado ao poder pela articulação imperialista e por trás da Lava Jato, né? Nas consequências da queda da Dilma, nas consequências da prisão do Lula, na política do antipetismo, da anticorrupção e do neoliberalismo, lá que veio crescendo desde a era Reagan, ou seja, a ideia da venda de estatais, né, a grupos privados e por aí vai, né? O sistema financeiro ocidental é uma grande pirâmide de Ponzi, né? Sujeito a... Verifique aí o que é o sistema de Ponzi, né? O sistema de pirâmide, né? Veja, na verdade, assim, o sistema de pirâmide ele é uma treta, né? É uma espécie de roubo, né? De estelionato, né? Em que você vai arrecadando dinheiro e conforme o dinheiro vai entrando, você vai pagando, né, os dividendos aí dos que entraram primeiro. Então você usa o dinheiro dos que vão entrando depois para pagar os primeiros, né? O sistema de Ponzi é, no mínimo, aí, o sistema financeiro ocidental, ele não é exatamente o sistema de Ponzi, né? Porque ele tem algumas garantias e ele tem a possibilidade de crescer sem necessariamente se auto-sabotar, né? Como é o verdadeiro sistema de pirâmide, né? Mas é uma máquina de risco amplificada. Veja que o capitalismo sempre está sujeito a crises periódicas e algumas dessas crises são realmente muito grandes, né? Veja o caso aí do Madoff, ou Madoff. Tem um filme sobre a vida do Madoff aí, com o Robert De Niro, eu estava assistindo esse filme, né? Veja, o Madoff, ele praticamente transformou a Nasdaq, né, no atual comércio de ações eletrônico. No fim ele acabou preso, né? Mas o sistema que ele ajudou a criar aí, o financeirismo eletrônico, continua de vento em popa, né? Bom, por falar em capitalismo, veja a falta de concorrência. Por exemplo, os Estados Unidos hoje sofre da falta de concorrência por causa dos tarifaços, né? Ele quer concentrar a indústria interna dentro dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que o produtor estadunidense baixe os preços? Por exemplo, a falta de concorrência já é notada por alguns analistas na área econômica dentro dos Estados Unidos. E parte disso é por causa dos tarifaços, porque encarece os produtos, né? E você tem aqueles segmentos que dominam, né, vários setores dentro dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que o produtor, a falta de concorrência, vai fazer com que o produtor abaixe os preços? Pelo contrário, ele vai aumentar os preços. Com isso, você vai tendo, como eu disse, esse mês de agosto, inflação e algum desemprego lá nos Estados Unidos. Veja, eu já disse várias vezes que o pessoal não entende que o Lula, ele pode ter e deve ter um discurso mais à esquerda, mas a sua política real é 100% a do Centrão. É a mesma, né, da República Nova, da nova República, desde a Constituição de 88. Ou seja, é a política do Centrão, que é a da própria elite brasileira, né? E como é que vai ser essa negociação aí com o Trump, né? Pessoal, veja só, os Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Por que nós não temos ferrovia até hoje, né?
porque aqui se privilegiou o modelo rodoviário, lá na época do Juscelino, época em que os norte-americanos eram os maiores vendedores de carro, de automóvel, né, e de gasolina do mundo. Então, os Estados Unidos boicotaram e continuam boicotando todas as tentativas de se construir infraestrutura, por exemplo, ferrovias por aqui, né? Certamente desde o fim do regime militar. E depois veio a Lava Jato e desindustrializou tremendamente o Brasil. Então, veja, nós estamos agora num momento que há uma chance de tirar as ferrovias do papel, né? Só que qual que vai ser a conversa do Trump com o Lula, né? Eu acho que eles vão colocar uma condição, né? Afastem-se da China, né? Essa provavelmente vai ser a condição que ele vai colocar, né? E daí podemos conversar. Quer dizer, podemos conversar porque vocês vão colocar a ferrovia no Brasil, estadunidenses. Vocês não têm nem trem-bala aí nos Estados Unidos? Que tipo de investimento vocês podem fazer aqui? Talvez vocês queiram comprar nossa soja. Levaram um golpe aí da Argentina, né? A China simplesmente cortou a compra de soja dos Estados Unidos, passou a comprar do Brasil e da Argentina. O fato é que os Estados Unidos precisam se retrair, sair, tirar o time, né? Se recolher. Isso é vital para os Estados Unidos. Eles estão em crise. Mas os problemas dos Estados Unidos estão dentro dos Estados Unidos. Se algum problema eles vão ter no futuro com outros países, será sobretudo no sudoeste dos Estados Unidos, na fronteira com o México, ali que está o problema, né? Talvez os Estados Unidos, realmente o seu destino seja ser hispânico, né? Um dia, né? Os seus problemas estão ali, né? Na América Central, muito mais ali no México do que na China, ou no Oriente Médio, ou na Ucrânia. Por isso é que ele tem que se retrair, tem que tirar o time, né? Pessoal, e tivemos aí, ó, lá no canal dos Três Irmãos, lá no podcast Três Irmãos, que está crescendo bastante esse podcast, porque ele é muito bom, ele leva muita gente boa ali, né? Estava lá o Breno, né? Onde ele debateu, não sei se se pode chamar aquilo de debate, né? O pessoal está dizendo que foi um massacre, né? Veja, mais o deputado lá, Bilinski, né? Veja, o Breno é um exemplo de esquerda esclarecida, aberta, crítica, reflexiva e democrática, né? Pena que há muito esquerdista que é exatamente o contrário, né? Que é inculto, fechado, intolerante e antidemocrático. Por exemplo, esses aí que escreveram uma cartinha aí criticando o podcast Três Irmãos, porque eles não estão gostando do crescimento do canal, porque o canal faz o diálogo necessário, extremamente necessário de se fazer, da esquerda com a direita, a exemplo do próprio Breno Altman, né? O ataque da esquerda ao canal Podcast Três Irmãos, que eu recomendo muito o canal, demonstra o grau de alienação e despreparo desse pessoal. Quer dizer, esse é o tipo de esquerda que merece eternamente o bolsonarismo, a oposição bolsonarista, que é uma oposição radical. Por quê? Porque tem muita gente despreparada na esquerda também, mas há uns poucos altamente preparados, ninguém vai negar, né? Agora, a direita é pior, são todos despreparados, né? Sem exceção. Veja, mesmo quando você tem um elemento da direita que é preparado, por exemplo, o deputado Luiz Felipe, no entanto, rende tributo ao Rabino Tio Sam, né? Aí é complicado, né? É uma frase aqui do comandante Farinazzo: o pai do bolsonarismo é o Olavo de Carvalho. A mãe é a própria esquerda, que abandonou o próprio Olavo nessa esquerda, né? E que abandonou o seu filho, né? A própria sorte. De fato, a esquerda se fechou numa torre de marfim, né? Então está na hora de arejar aí, né? Deixar essa agenda woke para trás, né? Superar e começar a fazer um trabalho aí, como já foi feito no passado, né? Um trabalho de base e de debate, né? Bom, o Brasil tem que ser cauteloso, voltando a esse assunto do Trump aí, tem que ser cauteloso aí com essa proposta do Trump, né? Aliás,
outro dia o Trump disse, para você ver que nada do que o Trump diz você deve assinar embaixo, né? Em tudo que ele diz você deve tomar com grano sales, com grão de sal, né? Ou seja, com ceticismo, com cautela, com prudência. Ele disse outro dia, Bolsonaro não é meu amigo. Aí como é que vai ficar pro Bananinha, né? Dias depois lançou uma rede, né? Uma minhoca aí pro Lula fisgar lá na ONU. Né? Veja, os Estados Unidos são um país poderoso, imperialista, está num processo de retração política e econômica, mas é um país que tem um PIB de 30 trilhões de dólares. Né? Então preste atenção, né? O bolso e a geopolítica sempre suplantam todas as ideologias. O bolso, o dinheiro e a geopolítica, né? Que é um interesse geopolítico. Porém, atentem, veja, o cerne da questão é, fiquem longe de Pequim, né? Porque Pequim quer ferrovias aqui no Brasil, que nada seria melhor para o Brasil do que isso. Né? Bom, eu espero que o Lula, ou melhor, a sua equipe, né, saiba o que fazer e como fazer negócios aí sem perder o trem da história. Né? Os grandes líderes do século XXI são Vladimir Putin, Xi Jinping e o Modi, da Índia, né? Sem sombra de dúvida. Alguns, se não mesmo muitos, acrescentariam Lula aí nesse time, malgrado o ódio da extrema-direita brasileira, educada no macartismo e no lava-jatismo yankee, né? Veja, o Ocidente simplesmente não tem mais líderes de verdade, mas imitadores, simulacros dominados pela política de Washington. Será que o Trump vai fazer parte desse time aí de grandes líderes aí? Veja, aquilo que é mais perene numa sociedade, aquilo que sobrevive a governos, sobrevive a golpes, sobrevive a invasões, a imposições ideológicas. Veja, os alicerces mais sólidos de um povo, de uma sociedade, né, de uma nação, aquilo que é mais permanente, né, está na cultura e na geografia local, na religião dos seus antepassados. Daí o termo geopolítica, né, o qual considera fenômenos, né, esses fenômenos aí, né, ou seja, a geografia, a cultura, a religião. A geopolítica ela tem que considerar tudo isso para apontar uma tendência. Qual que é o interesse de um país, de uma nação, né? Então, o que é mais perene numa sociedade? Tudo que um governo pode fazer é fazer um país ir ao encontro da sua missão, do seu destino, daquilo que o caracteriza, né? Na Bíblia a gente lê, os mansos herdarão a terra, não é assim? Falar da Índia, né? Falei do Modi. O hinduísmo, veja, em boa parte é uma invenção britânica, o hinduísmo. Né? As variadas tradições religiosas, místicas, filosóficas, mitológicas e politeístas da Índia coexistiram ali, né, durante milênios. Né? E quem fez a costura de tudo isso e chamou de hinduísmo foram os ingleses, né, quando eles dominaram a Índia. O nome oficial da Índia é Bharat, a língua hindi, que talvez seja mais falada na Índia, e é falada mais ao norte. Né? Os muçulmanos, né, que também estão mais ao norte, né, eles dominaram a Índia por muitos séculos. No entanto, os hindus são bastante mais antigos. Os hindus estavam num processo aí de retomada da Índia até a chegada dos ingleses. As castas foram abolidas pelos ingleses, mas ainda estão presentes lá na Índia sob vários aspectos. Né? Veja, com exceção dos Dalits, que são os intocáveis, né, os sem casta, e o Mahatma Gandhi lutou muito contra isso daí, né? O sistema de castas traz um conhecimento de um passado distante, que pode ter sido extremamente válido, né, legítimo, né, mas que se fossilizou. Na verdade, as pessoas têm certas tendências, ou para as artes militares, ou para
o comércio, o dinheiro, os negócios, ou para a alta filosofia, a alta intelectualidade, né? As ideias, ou para o trabalho mais pesado, né? O trabalho mais físico, né? E a Europa está vendo um balaio de gatos, né? Está cheio de partidos comunistas lá na Europa que defendem liberalismo, né? O que é pior, partidos cristãos que defendem o sionismo. Então assim a coisa vai ficando cada vez mais confusa, né? Será que as ruas voltaram para a esquerda? Olha só, pessoal, um número crescente de pessoas começa a se dar conta de que os Estados Unidos da sua infância não existem mais, né? É muito possível que a democracia está no fim, ou esteja no fim, ou acabou, né? Parece que quem está no poder não vai querer mais sair do poder, né? O quanto puder. Sim, mas será que o Lula vai fazer um sucessor? Ou ele vai se reeleger em 2026, 2027? E o Trump? E aqueles europeus lá, aqueles chihuahuas? Bom, pessoal, é isso daí. Canal Luz no Fim do Túnel. Dá um like aí no nosso canal. Verifique se você está seguindo o nosso canal da mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e comunicação. Temos alguns temas aí hoje. Se você gostar do estilo do nosso canal, traz um seguidor para o canal. O canal está monetizado, vai crescendo devagar e sempre. Os comentários aí muito interessantes. Veja, se a pessoa não se adequa aí ao estilo do canal, né? Eu não vejo um motivo para uma pessoa seguir um canal e ficar descendo a lenha no canal, né? Tem perda de tempo, né? Tem canal para todos os gostos, né? Por exemplo, tem canais que ficam lá exaltando dia e noite os Estados Unidos, né? Ou que acha certo o que Israel está fazendo lá em Gaza, né? Ou que não vê, não olha para onde o mundo está indo, né? Prefere olhar para trás, para o passado, continua acreditando em comunismo, sei lá, acredita na briga da direita com a esquerda, né? Na luta do Tico contra o Teco, né? Ou acha que a Ucrânia está ganhando a guerra, né? Enfim, não seria aqui o local adequado, né? Porque aqui a gente procura trazer as ideias dos grandes analistas, né? Por exemplo, Scott Ritter, Douglas McGregor, o Mersheimer, né? O professor Jalife, o Daniel Stulin. Nós temos muitas fontes, né? Tá bom, pessoal? Bom, Helder Araújo aqui foi seu interlocutor. Vou me despedir aqui, agradecido pela tua atenção. Obrigado a todos e até a próxima.